ESG é o negócio, ele se mistura com o negócio da empresa. Não dá para você achar, isso é uma onda, daqui a 2 anos passou. Você sabia que há algo de novo no mundo dos investimentos e essa novidade atende pela sigla ESG? Do inglês, em tradução livre para o português, ela significa E de meio ambiente, S de responsabilidade social e G de governança. Com a websérie Investidor ESG, queremos provocar a reflexão sobre a importância de investimentos com propósito sustentável. E para nos ajudar a entender quais são as oportunidades na Bolsa Brasileira, vamos conversar com o presidente da B3, Gilson Finkelstein, que também já foi presidente na CETIP e acumula 20 anos de experiência em instituições financeiras internacionais como Citibank, JP Morgan, Bank of America e Santander, onde ocupou cargos de diretoria no Brasil e no exterior. Seja muito bem-vindo, Gilson. Obrigada. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Giovana. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito bem-vindo. Obrigado. Um prazer conhecê-lo e recebê-lo aqui na nossa estreia do Investidor ESG. Não, para falar de um assunto super importante, super bacana e super necessário no momento atual, né? E eu acho que a gente pode começar, Gilson, falando um pouco então de quais são os critérios para escolher esses índices, falar um pouco também de como as empresas são avaliadas, a diferença, né, entre esses índices para apresentar um pouco, né? Olha, os índices, né, são teses de investimento. Então, deixa eu começar dando um passo para trás. O que é exatamente? Para que serve esse índice? Esse índice vai servir como uma referência para algum produto de investimento futuro. E como tese de investimento, ele segue alguns critérios, né? Então você define critérios, que podem ser os critérios ESG, que vão fazer parte daquele índice, e critérios de liquidez, para você fazer a ponderação do que vai estar lá naquele índice, né? Então, por exemplo, o EASY, que você acabou de mencionar, Giovana, ele é um índice mais amplo, que a gente chama Best in Class, que ele pega vários critérios dentro do ESG e pega, vamos dizer assim, de forma transversal, as melhores companhias naqueles critérios. Existem outros índices que são só índices referentes à governança ou meio ambiente. E é assim que a gente elabora ou cria esses índices. Na nossa agenda está cada vez mais desenvolver outros índices, porque é uma demanda do mercado, vamos chamar assim, de investidores, e também é muito importante para as empresas, porque ele de alguma forma ele alavanca e facilita, né, e agiliza o trabalho que as empresas estão tendo agora de acordar para o assunto, né? Então eles vão de encontro ao que as empresas estão querendo, que é como eu começo, como eu abordo esse assunto. Então é exatamente por isso que esses são assim que a gente cria esses índices e por isso que a gente está investindo tanto nisso. E quando a gente olha para o mercado de capitais no Brasil e no mundo, a gente percebe que os índices ESG eles superam o benchmark, ou seja, os principais índices mundiais, das bolsas mundiais. Perfeito. Na sua avaliação, qual que é a importância das práticas ESG para o investidor e para o mercado financeiro? E qual a importância do financiamento ESG, o financiamento verde, para as empresas, para a estrutura de capital das empresas? Não, Ana, assim, para mim é um círculo virtuoso. Esse é exatamente um exemplo onde todo mundo ganha, né? Você mencionou, as empresas que se preocupam com a agenda ESG superam normalmente as empresas do índice mais amplo, né? Por quê? Porque de alguma forma mostram que elas estão em outro estágio de maturidade. Então isso vai de encontro ao que o investidor quer, que quer, vamos dizer assim, buscar companhias que vão performar melhor do que a média, né? E vai de encontro com a agenda da companhia, que é aprender, melhorar, ter todos os, vamos dizer assim, os seus stakeholders, né, envolvidos no assunto ESG para que ela vá elaborando e de alguma forma crescendo nesta agenda ESG. Então, acho que é natural que as empresas que tenham maior maturidade, que já estão enfrentando esse assunto há muito tempo, tenham melhor desempenho. E aí é o que eu menciono, é um círculo virtuoso porque tem um melhor desempenho, atrai mais investidor, engaja mais os funcionários. Então, essa é uma agenda que está na prioridade de todos os CEOs, porque o ESG
é o negócio, ele se mistura com o negócio da empresa. Não dá para você achar, isso é uma onda, daqui a 2 anos passou. Ao contrário, acho que o ESG daqui a 2 anos vai estar cada vez mais incutido dentro do dia a dia da empresa e a gente talvez não vá nem falar do ESG, porque a empresa que não tiver o ESG como uma prioridade, talvez não vá mais existir. Não sobreviva. Quer dizer, não sobreviva. Isso vai ter que estar dentro da agenda de todo o universo que a empresa trabalha. Bom, tem um ranking do Credit Suisse que mostra as companhias que seguem os critérios globais, né, ESG, e aí chama atenção porque de um total de 1.061 empresas, apenas 6% são da América Latina e apenas 2 companhias brasileiras. Então, assim, entendendo esse cenário, o que falta, né? Eu acho que para o Brasil avançar um pouco mais e é um bom resolver ponto. esse desequilíbrio aí que acaba tendo, né? Porque é tão difícil entrar, né, no caso, nessa conta aí. É um excelente ponto. Acho que assim, esse índice do Credit Suisse, ele é de, se eu não me engano, ele chama até Family, né? Ele pega empresas abertas que tenham, vamos chamar assim, um acionista de referência, que é uma família que tem acima de 20%. Então, o universo é um pouco mais restrito. Mas então, assim, no Brasil a gente tem 400 empresas, talvez muito mais do que 2 certamente poderiam qualificar. Mas qual é o grande ponto? A maioria dessas pesquisas são feitas através do que as companhias reportam. Então, não vem ninguém na sua companhia bater na porta e fazer uma pesquisa ampla e te dar atenção. E é justamente um dos critérios do G, da governança. Você tem que mostrar e reportar como companhia o que você está fazendo. Então, normalmente, esses índices são construídos ou são pesquisados com o que você publica. E as empresas estão num processo de entendimento do que publicar, né? Eu estou fazendo isso, então publica. Ou a minha visão de longo prazo é essa, eu quero chegar lá. E a gente vai aprendendo, a gente como companhia aberta também, a B3, vai aprendendo muito com os investidores. As empresas precisam começar a ter uma consciência de que é importante reportar onde você está, qual a sua preocupação hoje, o que você já fez, o que está na sua agenda e o que você não vai fazer. Porque assim as companhias vão começar a aparecer de forma mais frequente nesse tipo de ranking, nesse tipo de pesquisa. Então muita gente às vezes se frustra de falar assim, puxa, mas eu não estou nesse índice. Veja, começa a entender e começa a reportar. Às vezes mais importante do que dizer o que você faz é dizer por que você faz, por que você não faz. Então isso é um aprendizado, né? Então acho que a maioria das companhias está neste processo de entendimento e acho que a gente vai ver uma tendência de que vão aparecer mais companhias brasileiras em diferentes índices. Não significa que tem que estar em todos, né? Você tem que estar às vezes em algumas coisas você não vai aparecer e tudo bem, mas vai ser mais comum daqui para frente. Agora, tem que estar na agenda, não dá para se esquivar desse assunto. Muitas companhias acabam cometendo, né, o que a gente pode classificar de uma postura que é taxada de greenwashing, ou seja, vai mascarar determinada prática fazendo de conta que ela está de acordo com os critérios exigidos, né, por esse investidor. Perfeito. E como a B3 consegue fiscalizar as empresas que fazem parte dos seus índices, como entender o que está oculto muitas vezes nesses relatórios? Acho que a gente tem um ponto aí bem delicado e que acaba acontecendo, infelizmente, né? Na verdade, nem precisa ser greenwashing, né? ESG washing, né? Porque não é só o termo se aplica muito para meio ambiente, mas a verdade, a atitude acaba sendo permeada nos outros, né? Nas outras letrinhas não só no meio ambiente, né? No A, ambiental, ou no E, né? De meio ambiente em inglês. Mas, assim, acho que a gente tem algumas ações nisso e eu acho que digo assim, vou tentar dar uma leitura de para onde eu acho que isso vai caminhar. A gente tem trabalhado no que a gente chama de um marketplace ESG, que é, de alguma forma, que facilite a publicação, que eu mencionei antes, né, que a divulgação de onde estão as companhias. Não tem certo ou errado, essa aqui é uma jornada, então acho que como indutora de mercado a gente quer que as companhias se sintam confortáveis de divulgar onde elas estão, o que elas estão fazendo. E a gente, como Bolsa de Valores, como infraestrutura, como listagem de empresas, não quer rotular que tal setor é bom, tal setor é ruim.
todos os setores são bons, as companhias são importantes, todas elas estão numa transição. Então esse Marketplace ESG visa justamente para a gente facilitar essa fluidez de informação entre investidores e emissores. Esse é um primeiro ponto. O que eu acho que é o futuro? Eu acho que esses reportes e essas companhias vão ter cada vez mais que ser auditadas, porque no final das contas a auditoria, seja auditoria interna ou externa, é que vão de encontro a, puxa, será que o que você está divulgando você está fazendo? Então quem é que garante esse encontro? Eu acho que é a auditoria. Então no tempo, eu acho que cada vez mais, além das companhias reportarem o que fazem, para onde estão indo, a auditoria externa precisa chancelar. Verdade, eu tenho comprovações, evidências de que a companhia está fazendo isso. E aí a gente evita o greenwashing ou o ESG washing. Acho que esse é o caminho. E a boa notícia é que o número de investidores SG tem crescido, mas ainda há uma grande insegurança, um relatório da CVM mostrou uma grande insegurança dos investidores quanto à disponibilidade das informações. Você teria alguma dica para o investidor SG se sentir mais seguro, confiante ao investir? A minha dica vai mais no lado do RI das companhias, né? Principalmente companhias abertas, e falo como uma dessas companhias abertas, a gente tem uma área de RI. O que é isso? A gente tem uma área de relação com os investidores. Normalmente quem acessa essa área são investidores institucionais, sejam brasileiros ou estrangeiros. Mas nos últimos anos cresceu muito o número de pessoas físicas. E qualquer pessoa física pode entrar no site da companhia, mandar uma pergunta, ler, sugerir uma publicação. E falo de cadeira, assim, quando vem uma sugestão de uma pessoa física ou de um grupo de pessoas, sensibiliza muito dentro da companhia. Porque a gente, por exemplo, o B3 é uma companhia aberta, tem mais de 320 mil acionistas pessoas físicas. Quando a gente recebe, a gente quer tratar ele muito bem, porque sabe que é um investidor novo. Há 3 anos atrás a gente tinha 80 mil, tem 320 mil. Só na B3, né? Na Bolsa como um todo tem mais de 4 milhões e 300 mil CPFs. Então, a minha dica vai para os investidores, acessem os sites das empresas, né? Você começa a conversar direto com a empresa, você pode ler um research, ler uma pesquisa, mas faz uma pergunta para a companhia. Busca, por que não tem tal informação? Acessa o relatório anual. Todas as companhias listadas publicam um relatório anual. Pesquisa lá o que ele está falando sobre ESG, governança, o que ele faz na sustentabilidade, no social. Então a minha dica vai para a educação financeira e entre em contato com as empresas. É fácil, está lá no site de RI e assim vão se surpreender, porque a maioria das companhias vai ser super aberta a essa conversa. Olha, Gilson, agradecemos muito aí a sua presença, sua participação e esperamos ter novas oportunidades em breve. Legal, super obrigado pelo convite mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês, boa sorte no programa e de novo uma honra estar aqui nesse programa de estreia com vocês. Muito obrigada. Como vimos ao longo da nossa conversa, existem vários fatores que precisam ser levados em conta quando a gente fala em investimentos com propósito sustentável. E você? Qual o tipo de investidor você é? Quais os critérios que você avalia na hora de montar a sua carteira? Conta pra gente aqui nos comentários. Nos vemos no próximo Investidor ESG. Até lá!